Bom dia a todos. Reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, reunião ordinária do dia 22 de fevereiro de 2019. Primeiro, farei a leitura sumária do expediente. Projeto de Lei 96 de 18 autoriza o Poder a proceder na contratação emergencial de um advogado autárquico para atuar junto ao Instituto Previdência dos Servidores Públicos de Três Passos. Projeto de Lei 1119 estabelece a revisão geral anual dos servidores municipais, ativos e inativos, estatutários, seletistas, pensionistas, contratados emergencialmente, estagiários, servidores da Câmara de Vereadores, conselheiros tutelares e agentes políticos do município de Três Passos. Projeto de Lei 1319 dispõe sobre a alteração de Lei Municipal 5.271, de 4 de julho de 2017, Projeto de Lei Complementar número 1 de 19 dispõe sobre o parcelamento e as datas de vencimento do Imposto Territorial Predial Urbano IPTU 2019. Começamos pelo projeto de lei número 96, do qual eu sou o relator. Eu vou logo de início passar a palavra à presidente do Instituto de Previdência, a servidora Ivete Beck, que foi convidada para a reunião para esclarecer alguns dos pontos desse projeto. Então, nós estávamos aguardando a presença de vocês aqui. Então, Ivete, que está com a palavra para nos dar algumas explicações sobre o projeto, os objetivos dele. Então, bom dia aos vereadores e às vereadoras, a Maria Helena, né? O colega Marcos também, que é do Poder Legislativo, a Cris, que está nos acompanhando. Assim, ó, em relação ao projeto que hoje nos apresenta aqui, da contratação de um consultor jurídico autárquico, a gente fez um pedido um pouquinho diferente para o município. Isso foi em novembro de 2018. Na realidade, encaminhamos um projeto de lei para a contratação, para a criação do nosso quadro de funcionalismo efetivo, no qual constou um analista de serviços previdenciários, um contador, um procurador jurídico autárquico. Né? Essa era a nossa ideia, assim, de efetivar o nosso quadro, como já nos é exigido há bastante tempo. Então, a gente encaminhou isso em novembro e também a gente anexou o impacto financeiro, né, e, como dizer assim, o acompanhamento técnico que nos foi pedido também pelo IGAM, né, Tribunal de Contas. A gente fez consultas também, né, eu trouxe até uma cópia para mostrar para vocês aqui. Em relação à contratação emergencial prevista, a gente não acha que seja uma boa ideia, né, por quê? Para nós está previsto em lei que teria que poderia ser contratado, deixa eu só ver, pela terceirização. Está me fugindo as palavras aqui, a falta de muita emoção aí. Terceirizado poderia ser feito, ou uma contratação via licitação, que também é mais em conta, né? Porque daí a gente contrata por uma temporada, né? E a gente não fica com o funcionário efetivo, assim, né? Para esse tipo de projeto que o município nos mandou, o nosso pedido não foi esse, né? Foi um pouquinho diferente, né? Daí, nesse caso, eu não, vamos dizer assim, não sou meio leiga em questão de leis, eu não sei se poderia partir do Poder Executivo esse pedido de contratação, sem a gente ter pedido nesse modelo, nessa modalidade. E a gente também tem, hoje em dia, um processo licitatório em andamento, com todos os trâmites legais. Está no portal, né? Foi divulgado, a gente passou para a OAB também, todos os que têm conhecimento jurídico, formação jurídica, estão convidados a participar também. Também tem outro detalhe ainda, né? Essa contratação vai acabar gerando um ônus para o município, né? Porque eu não sei se ele preveu alguma coisa do Instituto para custear isso aí, ou se veio para o município custear. Então, ficou alguns pontos assim que para mim não está muito claro, assim, né? A principal é o não pedido nesse modelo de contratação que a gente está licitando. Isso aí, então. Obrigado, Ivete, pela presença e pelas explicações.
Eu acho que antes da gente iniciar qualquer discussão, já vamos pedir logo para a Cristina a orientação técnica em relação à parte jurídica e constitucional. Então, esse projeto eu já havia dado a minha orientação, mas como foi no ano passado, já passou bastante tempo, é bom revisar ela, né? Em relação a essa situação, primeiro, tem que se analisar em toda e qualquer contratação emergencial o caráter dela, se ela realmente é temporária ou é permanente, se é necessário alguém de forma permanente ou temporária, né? Tudo leva a crer que é uma necessidade temporária no momento agora para essa função que surgiu, mas que precisa de alguém de forma permanente no Instituto, não há dúvidas, né? Permanente porque, enfim, para a questão de aposentadorias e tal, é necessário um procurador, porque tem processos tanto administrativamente, de forma preventiva, como depois judicialmente, né, de acompanhamento. Então, esse projeto de lei, ele está caracterizada ali a questão da necessidade temporária até se realizar o concurso, mas não a excepcionalidade, né? Porque realmente precisa de alguém de forma permanente. O outro ponto é o MP. O MP ele pediu explicações em relação a essa situação de uma contratação que estaria irregular, a gente não tem muitas informações em relação a isso. E foi informado ao MP, que foi o Instituto, que se encaminhou, então, ao Executivo um projeto de lei, né, prevendo, então, a criação desse cargo, dentre outros, o cargo de procurador jurídico, e que, em seguida, seria provido por meio do concurso público. E para nós veio uma situação diversa, né? Não veio, então, isso, veio um projeto de lei de uma contratação emergencial. O Executivo pode fazer isso, ele tem essa prerrogativa dele como poder executivo, mesmo sendo a autarquia, tem uma independência funcional, mas, enfim, a iniciativa é do Poder Executivo para encaminhar o projeto de contratação. No entanto, depois de aprovado por nós aqui, eles pode estar tudo regular e a gente aprovar, é a diretoria executiva que vai autorizar a contratação. Então, por isso, a importância dos dois, tanto a autarquia como o Poder Executivo, de repente, caminharem juntos, porque a gente vai aprovar uma lei hoje aqui, se for tudo certinho, né? Porque o mérito de vocês analisar se é temporário ou não cabe a vocês. Mas se aprova essa lei, lá na frente, o Instituto, a diretoria executiva, ela não autoriza, né? Porque compreende que a maneira ideal seria a licitação da contratação de serviços, ou então seria um concurso público que, ao meu ver, olhando estritamente a parte legal, não a questão financeira, não outros detalhes que vocês podem olhar e eu não, mas olhando a parte legal, eu, como MP, provavelmente também tem essa ideia de que o ideal, nesse caso, seria o concurso público. Mas, de qualquer forma, quem vai tomar a decisão da contratação é a autarquia. E quem toma a decisão de encaminhar o projeto de lei para nós é o Poder Executivo. Por isso, eu vejo da importância de se realmente vai ter uma finalidade, é nós sabermos o que se pretende e, né, quais atitudes que vão ser tomadas nesse sentido. Para não ter uma lei que não vai ter uma finalidade, né? Olha só, bem esclarecedoras as palavras da Cristina. Sim, de fato, a contratação que se pode, o correto é partir do executivo essa criação dessa lei. Só que, geralmente, parte do Instituto de Previdência um pedido nesse sentido, né? E o nosso pedido não foi este, né? A gente encaminhou um quadro, como a Cristina relatou ali também, justamente em relação à denúncia que foi feita, né? Apesar de ter havido toda a transparência que foi necessária, né? Mas então, para não gerar futuros problemas, a gente então optou, né, em rescindir o contrato no caso com o consultor jurídico que a gente tinha, né? E encaminhamos o projeto de lei como foi pedido pelo Ministério Público. Então, a gente fez esse encaminhamento, né, criando a criação dos quadros, e esse para vocês, acho que, pelo que eu entendi, não veio, né? Não veio nesse formato, então veio só para esse emergencial, que para nós, ao nosso ver, não seria solução, porque o nosso problema é permanente, né? Então, no primeiro momento, assim, até que se resolva a questão da criação do quadro, a orientação que a gente teve por parte do IGAM e também em consulta verbal ao Tribunal de Contas seria que seria melhor licitar. E o formato de licitação que está aberto também foi nos indicado por eles. Tá, então, pelo que eu compreendi,
esse projeto, da forma que está, não é de interesse do Instituto, e existe um processo licitatório aberto para resolver, que o Sim, próprio Instituto faz essa sim, contratação sim, através da licitação da terceirização, é isso? exato. Porque a questão técnica, assim, são dois momentos para te explicar, né? Sim. Hoje aqui a gente acaba discutindo o mérito, obviamente, mas não vota o mérito. Sim, sim. A gente aqui discute a questão técnica, a constitucionalidade dele, se ele está apto para ir à votação, né? Então, pelo que eu entendi, essa parte legal, ele pode ir à votação, né? Se tem os poréns, mas não. Só para deixar bem claro da parte legal, o que acontece. Tá legal a iniciativa, Poder Executivo, ok, né? Tudo pode. Não tem o cargo criado no plano de cargos, mas como tem nesse projeto a descrição certinho, por uma contratação temporária até que se resolva, né, a situação poderia, porque tem essa discriminação aí do que vai fazer esse procurador, tá ok. A questão da carga horária, que tem 8 horas ali, teria que ver, justificar a necessidade de ser só 8 horas. Poderia se melhorar essa exposição de motivos nesse sentido para que se vá à votação, mas também não impede de que vá à votação. Mas o que me preocupa é a questão de que eu acho que esse projeto, na questão de justificativa, ele não está tão instruído em função dessa controvérsia. Porque o que acontece, é uma criação, tem na exposição de motivos que está se enviando o projeto para essa situação que aconteceu em função de uma solicitação do MP, mas o MP solicita outra coisa. Então, o projeto em si juridicamente ok, mas a exposição de motivos ela não está muito clara. Agora, com a Ivete explicando, então fica um pouco mais claro, mas daí compete a vocês ver se ele tem condições de ir para votação ou não, em função dessa explicação ou não. Eu acredito que a exposição de motivos vai justamente ao encontro da decisão do mérito, né? Nesse ponto, justamente isso. Olha, bom, algum colega quer se manifestar agora, Eu então? só agora tô achando um pouco, né? Já está correndo em paralelo uma licitação, aonde vem para nós aprovar uma lei para contratação emergencial. Então eu não sei. Agora eu fiquei bem confusa mesmo. Senhor presidente, da minha parte também, eu concordo com a colega, com a Maria Helena, que eu acho que é uma ingerência do Poder Executivo, que está legislando sobre o Instituto, que, pelo que eu sei, é uma coisa à parte, a pedido do Instituto, mas não atendendo o pedido que foi feito. Eu acho que deveria se tirar de pauta, de repente, para que a municipalidade possa, talvez, corrigir isso, adequar isso de acordo com o que o Instituto pensa. E o que eu perguntaria também à Ivete, até por curiosidade, porque ontem foi nos apresentado, o Instituto teve, ano passado, 5 milhões de rendimentos, já chegou a 10 milhões, isso está cada vez caindo mais. O que me preocupa é essa contratação. Se chegasse uma contratação efetiva, isso lá na frente vai dar mais problema. Por um instituto que já está tendo problema financeiro praticamente, né, já não está, daqui a uns anos vai ter dificuldade, contratar de forma efetiva, eu acho um perigo. E da questão do jeito que está, se não atende realmente o que o Instituto pede, não tem, porque é o Instituto que vai aplicar a prova de acordo com a lei. É o Instituto que vai fazer tudo, uma coisa que não é como ele havia pedido, solicitado. Eu acho que deveria ser isso. E por curiosidade, se a colega Ivete aí pudesse falar, quantos processos existem hoje no Instituto? Processos de que sentido, Nader? Conta de advogado. Olha, eu não sei te dizer quantos exatamente tem, mas eu vou te dizer uma coisa, é permanente. A gente sempre tem algum envolvimento, porque tem a questão das aposentadorias, né? Que eu me recordo, tem no mínimo 3 situações em andamento, né? Hoje, nos dias de hoje, que a gente precisa do suporte jurídico, né? A questão do custo, como tu colocaste, assim, também, tanto que a gente encaminhou o quadro no início com essas 3 funções que a gente precisa, né? Seria para o efetivo. Aí também, em nova consulta, de novo, nos foi colocada essa questão justamente de você ter essa contratação efetiva para sempre, né? Então, por isso que veio novamente a sugestão
de fazer por licitação, que você contrata por temporadas e coisas assim, que daí também é uma forma mais segura e mais efetiva de se manter e com uma redução de custos, né? Em relação aos rendimentos, considerando a situação do país, devo dizer para vocês que, graças a Deus, o Instituto de Previdência vai muito bem ainda, porque inicialmente tinha uma previsão que em 2015 a gente passaria a absorver o capital já para custear a folha. Infelizmente, isso hoje não está acontecendo ainda, a gente está se mantendo muito bem, né, apesar da situação. Lógico, todo mundo entende um pouquinho de mercado, então vocês sabem que tem mês que se ganha mais, tem mês que se ganha menos, tem outros que tem prejuízo, mas no fim o saldo sempre foi positivo até hoje. Teve acho que em 12 anos de instituto, acho que um ano só que teve assim, não vou dizer rendimento negativo, assim, que a gente não atingiu a meta atuarial. Mas nos demais anos sempre foi atingida. O Marcos não é do poder do Conselho Fiscal, né? Quem sabe o Marcos até estava analisando, tem algum dado em questão de números mais presente, né? Sim, como o Nader falou, deu 5 milhões e pouco de rendimento financeiro em 2018 e hoje, se fazer a contabilidade assim, sem o rendimento financeiro, considerar só a receita proveniente das contribuições e menos os pagamentos de inativos e pensionista e aposentado, dá em torno de R$160 mil por mês que sobra. Então, a sustentabilidade do fundo ainda está se garantindo nesse sentido. E, a princípio é isso, mais algum a amortização do passivo atuarial deu 4 milhões ano passado, e além da contribuição patronal, e o rendimento financeiro deu um mês que deu, ano passado, deu negativo, também por causa da situação política, mas como a Ivete falou, a meta, que é sempre estipulada, está sendo alcançada. Alcançada e superada, né? Acho que o ano passado também foi superada, né? Então é porque está havendo um bom gerenciamento, né? Mais alguém queira se manifestar, pessoal? De repente, só então colocar esses pontos da seguinte forma, que teve esse processo então de licitação anterior, né, que o MP ele está discutindo, enfim, por mais que esteja tudo certinho, existe essa questão da discussão. Tem agora então uma licitação em andamento, né, e é competência então do Instituto fazer essa licitação e também contratar, independentemente de lei que passa por nós, e já está fazendo isso, né. E se nós aprovarmos, na verdade aqui o que vem para nós é um projeto de lei de uma contratação emergencial que o Executivo considera mais adequado diante da situação do MP, né, que disse que não estava regular, e até prover o cargo ou de forma efetiva ou, enfim, de que forma for, o que se traz como solução pelo Executivo é a contratação emergencial. Mas, de qualquer forma, depois de aprovado o projeto de lei, eu vejo, e é o entendimento do IGAN também, e o meu, inclusive foi a pergunta que eu fiz de forma bem específica para eles, que se depois de aprovado esse projeto, conforme é o entendimento do Executivo, se teria que ter, então, de qualquer forma, a decisão da diretoria executiva para a celebração do contrato. E tem que ter. Então, se eles já decidiram fazer uma licitação e nós aprovarmos esse projeto, e igual eles vão ter que autorizar para contratar por meio, vai ter duas situações iguais, né, uma contratação por licitação e ainda uma contratação por meio de um contrato emergencial. Né? Então, é de se analisar. Pois é, Cristina, até onde a gente entende, né, como o Instituto de Previdência é uma autarquia, tem esse poder para tomar essa decisão de fazer licitar, né? E para fins de leis e coisa, lógico, a lei também nos diz que a gente deve encaminhar para o município executivo, que o Instituto de Previdência solicita ao executivo, o executivo encaminha para o legislativo a providência em questão de leis. Mas a questão de licitação, até onde a gente sabe, não tem essa obrigação de ser feita, né? Desde que se tome todos os procedimentos, né, e as modalidades indicadas, né? Mais alguém, pessoal? Bom, por isso que é bom esse tipo de discussão, né? Esclareceu, esse projeto estava aí um bom tempo esperando esse momento aí desde o ano passado. Então, analisando a questão, não vamos me prender só à questão técnica para fazer minha análise e voto, mas eu acho que ouvindo os colegas, ouvindo a Ivete aqui,
e toda essa situação de já ter um processo licitatório, a questão de isso que a Cristina falou agora, eu achei importante, nós vamos estar abrindo, nós vamos ter uma situação de 2 cargos abertos para a mesma situação, né? Então eu acho que a gente pode estar bem claro aqui o que vai acontecer, o que precisa acontecer. O meu voto acaba sendo que a gente não leve a votação para a próxima sessão. Assim a gente atende ao interesse do Instituto e já elimina essa discussão da sessão. Eu acho que é desnecessário isso aí. Ficou bem claro, ao menos para mim aqui, que foi uma solução, quem sabe, que o Executivo buscou, mas se existe em paralelo uma própria iniciativa do Instituto já resolvendo essa situação, então o meu voto é contrário, então, que não vá... Isso aí está resolvido. O meu voto é contrário, que não vá à votação na próxima sessão. Vereador... Sim, mas, senhor presidente, se não for para votação, esse projeto a gente vai remeter de volta ao Executivo para que se reanalise, porque não vai poder ficar parado aqui. Eu acho que a gente encerra, deixa eu só ver com a Cristina, Ele é com obrigado o a Marcos. ser votado ou não? Se ele fica aí, se não vai à votação, a gente... Se for votado, se for mesmo para... que não possa ser feito um novo projeto. Então a gente de repente pede explicações bem lembrado. Explicações ao Executivo com relação se o Executivo quer fazer alguma alteração, quer adequar de acordo com o que o Instituto pede, para que nós possamos votar. Senão a gente vai ter que votar e votar contra. Bem lembrado pelo Nader, né? A questão é assim, é que já tem essa licitação andando, né? Esse cargo, ele vai ser já preenchido. Mas a minha questão, se é realmente isso, se a gente... se não vai à votação, ele fica aqui e o município pode... Devolver o projeto não dá. Daí ele fica aqui, parado, e tem essa questão de se enviar um ofício solicitando maiores informações ou adequações do projeto ou a sua retirada, né? Tendo em vista o processo licitatório em andamento, algo nesse sentido, né? Que daí o projeto se torna inócuo, né? Uhum. Então a gente votar ele segunda e já. Então, se o Executivo achar que deve ir à votação, a gente vota segunda. Sabendo que há vários pareceres desfavoráveis, né? O que tu ia falar, Mariana? Isso. Não, pois então o meu voto desfavorável acaba indo ao encontro disso. A gente pede uma explicação melhor pro... Porque não. Tá. Tá, então eu acrescento ao meu voto desfavorável, então a gente fica com esse projeto aqui, não vai à votação segunda-feira, a solicitação de uma explicação maior do município, pedindo a questão do que foi solicitado pelo Instituto, qual é o parecer do município em relação a isso e as possibilidades de atender o que o Instituto solicitou para o município. Acho que assim a gente acaba acertando, né? Da minha parte também sigo o vereador Tocha. Vereador Nader? Concordo, senhor presidente. Então tá. Então, o parecer da comissão em relação a esse projeto, ele é desfavorável, então ele não vai à votação na próxima sessão, e a comissão, então, através dos colegas da casa, que vai solicitar ao município maiores explicações sobre o projeto e a possibilidade de atender, de fato, o que o Instituto pediu para o município, que seria o mais adequado, então. Seguimos aqui. Ivete, muito obrigado pela presença da nossa parte, né? Está dispensada, mas também convidada a acompanhar o restante da nossa reunião, se quiser. Se tiver mais alguma coisa que quiser
falar para a gente que fique à vontade. Mas o nosso objetivo aqui era justamente a análise desse projeto. Desde o ano passado nós estávamos aguardando essa discussão para justamente não tomar nenhuma decisão equivocada. Então a gente acabou sabendo, é uma situação mais complexa. Existe um interesse do Instituto, ou não é exatamente o que o município está atendendo, então vamos tentar esclarecer isso. Da nossa parte a gente agradece, fala em nome de todos os colegas aqui. Se quiser se manifestar mais alguma. Obrigado pelo convite, eu espero ter colaborado com vocês no esclarecimento também. E o Instituto Previdência está sempre à disposição para maiores esclarecimentos, né? E o que a gente quer, de fato, é que a gente caminhe alinhado, né? Executivo, a nossa autarquia, que é o Instituto Previdência, né? E que seja feito tudo de acordo com a lei, né? Então, assim, eu acho que a gente está mais ali para se ajudar e se apoiar e para fazer a coisa andar do modo correto e certo como tem que ser. Obrigada, então. Obrigado, Ivete. Obrigado. Seguindo aqui, bom dia, Gessiana, procurador do município, obrigado. Nós teríamos um projeto antes do teu, como é que tá? Tu quer eliminar logo? Posso pular a pauta e já vamos direto pro... Não, tava falando com a Gessiana. Não. É que tu tava conversando, né? Não, a Gessiana é do executivo, ela pode esperar. Tu quer falar logo do teu, Nader? Sim. Mas é que igual no outro tu tem que estar aqui pra gente analisar, né? Sim, não sei. Também? Esse que eu sou relator. Então tá. É que no que eu sou relator também, eu acho que vai. Então, segue normal. Então, não sabia desse detalhe. Então, seguindo aqui, projeto de lei número 1119, eu passo, então, a palavra ao relator Nader. Com relação a esse projeto, primeiro eu solicito a orientação técnica à assessora jurídica da casa. Esse projeto nós vínhamos fazendo num padrão já há alguns anos e não teve nenhum problema. No entanto, esse ano o Iganos que levantou outros pontos em que realmente eu e a Gessiana conversamos, a gente ficou em dúvida e quer conversar mais e ver como fazer a melhor forma possível para não dar problema, que é em relação aos professores, né, a questão do magistério. O que acontece? O magistério ele tem um reajuste de 4,17, né, um reajuste que vem então da União que deve ser seguido. O valor mínimo a ser pago para o magistério é R$ 2.557,73, para uma carga horária de 40 horas semanais. E então, a partir de 1º de janeiro, ele passou a ser R$ 2.557 para essa carga horária de 40 horas. Esse projeto aqui, ele prevê a reposição geral anual a todos, e tem que ser um índice igual para todos eles. E o magistério, a gente sempre vinha colocando o índice que a União, então, determinava. No entanto, o IGAN colocou que não, tem que ser igual para todos, e o que for a mais tem que ser por meio de um aumento real, né? E aí, para não pegar e fazer confusão com esse projeto, então a gente conversou que o ideal vai ser, então, tirar aqui a questão do magistério e colocar para o magistério também o aumento real para todos de forma igual, né? E vai ser a partir, então, da data base certinho. E depois um outro projeto vai vir, então, com o aumento que for, o aumento real, e a gente vai ver bem certinho essa questão do índice aí que vai aplicar, os valores que vai ser de acordo com a União, de acordo com o que é o município, de uma forma bem legal, conforme o IGAN, então, sugeriu. Aí vai vir uma mensagem retificativa até segunda-feira. Vindo essa mensagem retificativa, eu concordo que o projeto, juridicamente, ele estaria apto, então, para ir à votação em decorrência dessa situação, para não correr o risco de dar um problema lá no futuro. A gente, então, tem tempo de remediar isso e depois de ver a questão do aumento real para a questão do magistério e não prejudica os demais, que vai ter a reposição do índice da inflação, muito menos o magistério que também vai ter essa reposição do índice da inflação, e depois se discute, então, a questão do piso. Eu só queria fazer uma complementação bem rapidinha. Esse parecer do IGAN, ele nos surpreendeu, porque ele, em Minas Gerais, ele trata que o município tem que pagar o piso, e aí, se está pagando o piso, tem que dar só a inflação geral anual. E a gente sempre aplicou diferente, sempre aplicou a inflação do magistério e servidores a inflação geral anual. E quando o índice dos magistério, por exemplo, era superior, a gente aplicava o índice do magistério para o magistério.
E aí agora a gente tem, eles dizem aqui que o piso para 2019, 40 horas, é 2.557,73. Hoje o nosso piso para 2019 é 47% superior a esse valor fixado. Então, teoricamente, pelo parecer do IGAN, a gente teria que dar só a reposição geral anual. Mas daí dá uma diferença de 0,60%, que aí a gente discute se tem que ser a título de aumento real ou não. E aí é só essa diferença que a gente vai tirar da discussão agora para saber o que fazer. E aí no projeto 11, eu vou mandar uma mensagem retificativa suprimindo o artigo 2º e colocando os professores no artigo 1º, que daí todo mundo vai receber 3,57% de inflação, e vai ficar só essa pendência em relação ao magistério de 0,60%, que é para fechar os 4,17%, que daí a gente vai ver se é aumento real, porque se é aumento real não vai nessa lei, se é inflação, tem que ter estudo de impacto diferente. Então, para não atrasar tudo e ir à votação segunda, a gente combinou assim, e daí esse 0,6 a gente vai continuar vendo como é a maneira correta daí de implementar. Só isso. Essa confusão é porque aumento real, na verdade, ele é poder discricionário do executivo. Só que nós estamos numa situação em que existe uma lei que estipula um índice. Então, até que ponto existe um poder discricionário e tem uma discussão maior de interferência ali da União nos municípios, mas a gente não vai entrar nisso só para tentar não dar um problema ali com o tribunal, enfim, e não ter nenhum prejuízo em relação ao magistério também. Bem, tendo em vista ao parecer, faço agora então meu relatório, análise e o voto. Então que seja que venha vindo a mensagem retificativa até segunda-feira, que esse projeto vá então, com essa correção, à votação na próxima sessão. Vereador Flávio. Acompanho o relator. Eu também acompanho o voto do relator, então, condicionado a vinda dessa mensagem retificativa, o projeto pode ser votado na próxima sessão. Tá, o projeto de lei complementar número 119, esse então, a ideia é de retirar o projeto. A gente mandou o projeto de lei porque, como vocês sabem, nós entramos com aquela ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada procedente. Só que para a gente poder aplicar a decisão, nós precisamos do trânsito em julgado. E aí isso estava demorando para sair, então para não criar transtorno para o contribuinte, a gente ia prorrogar o prazo de pagamento do IPTU para poder sair esse trânsito em julgado. Saiu dia 14 agora. E aí a gente vai retirar o projeto de lei, mantém a mesma data, mantém tudo como estava, porque ficou confirmada a decisão, ninguém recorreu. Eu só não tive tempo ainda, porque eu estou sozinha lá, de mandar um ofício pedindo para retirar, mas hoje, se der tudo certo, eu mando. Então está resolvido, até para ficar na gravação e ser oficial. Então o projeto de lei complementar número 119, o qual eu era relator, já tendo em vista a explicação da Gessiana, ele vai ser retirado de pauta, então não precisamos mais discutir ele. Tenho 13. Então, Gessiana, obrigado pela presença, tá, e pelos esclarecimentos. Seguindo aqui o projeto de lei número 1319, o último a ser discutido hoje, eu passo de imediato ao relator Flávio. Bom dia a todos. De momento, eu já solicito orientação técnica. Esse projeto, em relação à competência, está ok, foi interesse local, que compete ao município dispor sobre o transporte escolar. A iniciativa também é do Poder Executivo em relação à organização e funcionamento. Ele cuida tão somente de adequar a competência entre secretarias, que agora então passa a ser competência da Secretaria Municipal de Educação, essa situação de dispor sobre o transporte escolar. Então, não há nenhum problema em relação a isso. O mérito já foi discutido do transporte escolar em outras oportunidades, e nesse momento, então, só se procura então adequar a secretaria responsável por essa situação e está ok juridicamente para ir à votação. Então, esse projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a proceder na alteração da lei municipal, a qual dispõe sobre a regulamentação do transporte escolar do município de Três Passos. Como a procuradora já falou, somente adequar à secretaria.
Da minha parte, esse projeto pode ir à votação na segunda e o meu voto é favorável. Eu acompanho o voto do relator. Quem ficou como... O Arley? E o vereador Arley? Suplente do Nader. Nós dois, acho que é mais correto até para seguir. Então, tendo 2 votos favoráveis da comissão, então esse projeto está apto para ir à votação na próxima sessão. Nossa comissão não tem nada mais a tratar, então eu encerro a nossa reunião. Passo a palavra já à presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Infraestrutura Urbana e Rural. Bom dia a todos, né? Já foi bastante discutido os projetos, né? Então vamos partir direto para a discussão do projeto de lei número 9618, que já foi discutido na outra comissão, né? E o meu relatório é que não vá à votação na próxima sessão e seja remetido esse ofício ao Executivo, né? Solicito a manifestação da colega Maria Helena. Concordo com o relator também. Também concordo com o relator. Obrigado, então. Passamos, então, para o projeto de lei número 1119. Já foi discutido também na outra sessão, né? E o meu parecer como relator é que se vier a mensagem retificativa antes da próxima sessão, que levar à votação. Solicito a vereadora Maria Helena. Também de acordo. De acordo com o relator também. Então, que levar à votação na próxima sessão, se vier a mensagem retificativa. Nada mais havendo a tratar, então encerro a reunião da nossa comissão. Eu só apareci.